Meus queridos irmãos, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus. Quero estar aqui trazendo uma breve reflexão da palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, onde a Bíblia Sagrada aqui vai falar sobre a eternidade de Cristo. Olha o que a Bíblia diz, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo aqui que a Bíblia menciona, que aí a depender da sua tradução, vai ter tradução que vai dizer, no lugar de verbo, vai dizer palavra. Então a tradução vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é esse verbo aqui que a Bíblia menciona? Quem é essa palavra? É o próprio Cristo. E a Bíblia diz que antes de todas as coisas serem criadas, ele já estava com Deus. A Bíblia diz aqui que Jesus, ele é Deus. E que antes de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que está lá em Gênesis capítulo 1 acontecer, Jesus, ele já existia. Por quê? Porque Jesus, ele é eterno, porque Jesus, ele é Deus. E é interessante aqui eu trazer também para vocês, que a Bíblia vai dizer aqui, em Provérbios, capítulo de número 8, a partir do versículo 27, vai dizer o seguinte, ó. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 27, que diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando-me perante ele em todo o tempo. Então aqui o sábio Salomão vai mencionar que o próprio Jesus, a sabedoria, ele estava ali ao lado de Deus quando todas as coisas foram criadas. Então essa é uma palavra muito poderosa para a minha vida, para a sua vida, porque aqui a Bíblia menciona que tudo aquilo que foi criado, Jesus estava ali ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo, durante toda a criação. E a Bíblia menciona que eu e você, que somos seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz aqui que Jesus se alegrava. Que Jesus, assim como Deus e o Espírito Santo, à medida que as coisas iam sendo criadas, ele via que tudo aquilo era bom. E ele se alegrava na presença de Deus, ele folgava, se alegrava ali por estar na presença do seu Pai. O que Jesus mais ama, sempre amou, foi estar na presença de Deus. E nós conseguimos aí perceber o quanto Jesus nos ama. Porque para poder Jesus vir a este mundo, em carne, e morrer aqui por nós, ele precisava ser desamparado pelo Pai. Por algum tempo, está longe de Deus. E ele permitiu que isso acontecesse, por quê? Porque ele ama a cada um de nós. E porque ele nos ama, ele se dispôs a ir até a cruz e ali na cruz morrer por mim e morrer por você. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. Por isso que quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse assim: Nicodemos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você foi criado por Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão pecou, o homem se afastou de Deus, mas quando Cristo morreu por nós lá na cruz, levou sobre si as nossas dores, Cristo, através da sua morte na cruz, ele nos resgatou de volta
para perto de Deus, nos resgatou novamente para a presença de Deus. Então que você fique com essa reflexão. Deus ama você. E o amor de Deus por nós foi demonstrado quando Cristo morreu ali na cruz no nosso lugar. Tá bom? Então Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua vida e que você fique com essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas em nome de Jesus.